Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Francisco Jorge, por ter cá vindo e por ter trazido as suas preocupações sobre esta matéria. Deixe-me dizer-lhe que esta ideia, ou melhor, estas suas preocupações sobre o conceito de pessoa idosa, partilhamos delas, procuramos inclusivamente na legislação existente e verificamos que não há uma homogeneidade de tratamento. Aqui o direito não pode ser mais do que um instrumento da ciência e designadamente da ciência médica para que na especialidade se diga exatamente o que é uma pessoa idosa, e o direito, nas circunstâncias em que for pertinente, como é o caso, colocar exatamente ou esclarecer exatamente a quem é que se está a dirigir, quem é o objeto desta legislação, quer civil, quer criminal, e quem é que se está a proteger. A ideia é que, designadamente na parte penal, já que na parte civil há aqui, e não podia deixar de haver, na nossa opinião, embora já tenhamos ouvido opiniões aqui mesmo nesta comissão, nesta especialidade, de que eventualmente também poderíamos esclarecer isso, há aqui alguma conexão com as incapacidades gerais. Aqui tem a ver com a perda de capacidades, designadamente cognitivas, que decorrem da idade e não especificamente de outra razão. Daí alguma dificuldade. A primeira dificuldade foi que nos vários lugares do direito não existe uma clarificação objetiva sobre qual a idade é que se poderia designar alguém como idoso. Isso, como o Sr. Doutor disse, e ninguém melhor do que o Sr. Doutor para o poder dizer aqui, tem havido uma evolução nessa matéria. E, portanto, nós estamos completamente abertos a tentar encontrar aqui uma possibilidade de clarificação do conceito de pessoa idosa. Em relação às suas dúvidas, obviamente que nós, enfim, tomamos boa nota delas, designadamente em relação à questão da criminalização do abandono e às dúvidas que disse sobre a linha E do mesmo decreto de alteração do Código Penal. A questão do abandono é diferente de deixar alguém num hospital. Quando se faz uma legislação penal, quando se cria um tipo legal de crime, não significa que haja uma espécie de silogismo judiciário automático, isto é, a situação de facto que se subsume àquela previsão legal, automaticamente é criminalizada, isto é, há um processo de inquérito, há um trabalho do Ministério Público e há depois enfim, dentro daquela dialética judicial, há depois um juízo final que transparece ou que é expressado na sentença, em que se verifica se a deixa de alguém num hospital preenche ou não os tipos legais de crime, designadamente o dolo, o desinteresse, a omissão de dever de auxílio e aqueles valores que a norma visa proteger. A ideia, eu confesso, com todo o respeito, que tenho alguma resistência à objeção de que são os pobres que são incriminados. Já ouvimos dizer que não é bem assim, embora aqui temos um problema, e a minha primeira pergunta direta ao Sr. Doutor é: nós não temos estatísticas objetivas sobre o abandono de idosos. Nós estamos, e esta é uma dificuldade objetiva também desta legislação, nós estamos perante uma situação que toda a gente nos diz que existe. Alguns dos profissionais nas áreas de saúde até configuram o problema como sendo muito grave. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos disse-nos que 10 a 15% das camas hospitalares são planeadas à partida para os abandonos nos hospitais, portanto há uma espécie de mapeamento das camas a priori, que já se sabe que aquela percentagem está reservada para o abandono. Agora, a questão de serem os pobres ou não serem, como não temos estatísticas, temos uma percepção, temos essa dificuldade. Mas eu gostaria que me dissesse depois alguma coisa, se fosse possível, porque é que não existem estas estatísticas. Quando um idoso
é abandonado no hospital, não há uma estatística própria e o idoso entrará numa estatística que se refere à eventual enfermidade de que padeça e não propriamente ao facto de lá ter sido deixado, muitas vezes sem que se consiga, por exemplo, contactar um familiar, até porque há dados falsos, às vezes não há dados nenhuns e o idoso tem alta e pura e simplesmente o estabelecimento hospitalar fica sem meio nenhum de poder recorrer a outrem, porque esse é que será o abandono, é o corte, quase que direi, definitivo, com os laços com aquele idoso. Não é propriamente deixar a pessoa no hospital, é cortar por completo e até se furtar a quaisquer contactos das entidades oficiais no sentido de tentar colaborar na resolução daquele problema. Mas a questão social e a questão económica e social, se fosse aplicada à generalidade dos crimes, então nós eventualmente deixaríamos de incriminar o crime de furto, o crime de roubo e outros crimes de natureza similar, porque também eles, e aí há estatísticas, são feitos ou são perpetrados por pessoas com deficiente capacidade económica a mais das vezes, e não é por isso que eles deixaram alguma vez de ser crime em Portugal ou em qualquer outro lado. A ideia não é perseguir quem quer que seja, a ideia é, e eu não estou aqui a entabular não é um esforço de discussão com o Sr. Doutor, é apenas uma tentativa de resposta às angústias que aqui expressou. A ideia é um juízo prévio de que a condenação ética e moral não chega e que obviamente têm que existir respostas sociais. Se elas não existirem, nada disto faz sentido, mas muitas vezes essas respostas sociais existem e o idoso é, mesmo assim, abandonado e a mera verberação moral e ética não é suficiente. Em relação à linha E, de impedir ou dificultar o acesso de pessoa idosa à aquisição de bens ou à prestação de serviços, tem a ver com a dignidade, com o princípio da dignidade da pessoa humana. Isto é, nós sabemos, é um comportamento que nos é descrito muitas vezes, que o idoso, pelo mero facto de ser idoso, é tratado até socialmente e em estabelecimentos comerciais e até por vezes em entidades oficiais, como se fosse um incapaz à partida, pelo mero facto de ser idoso, e são-lhe recusadas as oportunidades que são dadas pelo direito a qualquer cidadão português de poder fazer negócios e poder, digamos assim, espraiar as suas capacidades jurídicas como um cidadão comum. Porque passa a expressão, é um velhinho e portanto vá lá a sua vida, você ou vem alguém como se fosse uma criança, como se fosse um incapaz, um menor que tivesse que ir buscar alguém que de alguma forma o auxiliasse numa função para a qual ele está perfeitamente capaz. É portanto uma ideia de proteção da dignidade da pessoa humana, mas estamos completamente abertos a que esta linha E seja também clarificada e melhor objetivada. A grande questão que eu tinha para o Sr. Doutor resume-se a isto. Porque é que não existem as estatísticas? Porque estamos a falar de um problema que todos conhecem, todos dizem que existem, mas de facto não há um tratamento científico sobre esta matéria, designadamente para nós conhecermos a dimensão deste problema. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim.